O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal formou maioria para confirmar a decisão do ministro Dias Toffoli, determinando que a vaga do agora ex-deputado Deltan Dallagnol na Câmara dos Deputados fique com Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná. Os detalhes com o repórter Misael Mainetti. Com o aval do STF, o substituto de Deltan Dallagnol na Câmara será Luiz Carlos Rauli, também do Podemos do Paraná. Derrotado em 2018 e 2022, Rauli vai para o 8º mandato como deputado federal. Recém-filiado ao Podemos, ele passou por MDB, PP e PSDB, sigla na qual permaneceu por 26 anos. Após a cassação de Deltan, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná havia determinado que Itamar Paim, do Partido Liberal, deveria assumir no lugar de Dallagnol. O TRE considerou que Rauli não tinha alcançado o mínimo de votos que cada candidato precisa ter e deu a vaga para o PL. O Podemos recorreu ao STF e conseguiu reverter a decisão. Em 2022, Rauli fez campanha ao lado de Deltan. Eu disse que honraria também os seus eleitores e seus princípios que ele vem defendendo. Claro que ele é da área jurídica e eu sou da área econômica. Eu sou o pai do Simples, do Super Simples. Eu que fui o relator da lei de SA, autor da lei de SA, da lei de exportação, a primeira lei de transparência de contas públicas do Brasil. Então, a minha atuação em 28 anos de Congresso e também como secretário da Fazenda do Paraná 2 vezes, sempre foi na área econômica, desenvolvimento econômico, industrial, social, mas são características que se complementam. Eu também defendo os princípios que o Dr. Deltan defende, né, do princípio da moralidade pública, da exação, o princípio, né, o direito à vida, à família, né, essas pautas. Claro que cada um tem o seu estilo. Então, e lamento que o Congresso brasileiro tenha perdido o Dr. Deltan. Apesar do discurso anticorrupção, a grande bandeira da carreira de Luiz Carlos Rauli é a reforma tributária. Economista, o substituto de Deltan foi um dos idealizadores da proposta da Emenda Constitucional 110, de 2019, em tramitação no Senado. Nos últimos meses, tem atuado intensamente em defesa do avanço da proposta em discussão na Câmara, que cria o chamado IVA dual. Não fui eleito em 2018 e assumi essa bandeira porque em dezembro de 2018 eu aprovei na Comissão Especial da Câmara a PEC 293, o relatório da PEC 293, que cria este sistema, exatamente este de IVA nacional, destino único, que está sendo criado agora na PEC 45. A PEC 45 e a 110 são irmãs gêmeas, né? Tanto o Cecife, do Bernardo Api, o Eurico Santi, o Nelson Machado, como o Baleia Rossi, que é autor da PEC, quanto a minha PEC no Senado, que é patrocinada por 66 senadores, capitaneado pelo Davi Alcolumbre, relatado pelo Roberto Rocha, e na Câmara a PEC 45 é relatada pelo grande parlamentar Aguinaldo Ribeiro e coordenado pelo Reginaldo Lopes. Ela tem uma identidade grande, que é o IVA adotado em 173 países do mundo, e é o IVA recomendado pela OCDE. E esse IVA, que vai chamar IBS-CBS, é a chave da porta de entrada do Brasil na OCDE e na modernidade. Opositor de Lula e favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016, ele já declarou que a pauta o une ao atual governo. Ainda na agenda econômica, Rauli foi relator da proposta que deu origem à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, de 2006. Conosco por aqui nessa manhã de sábado, seja bem-vindo, Roberto Mota, comentando as principais notícias do dia. Mota, a princípio a cassação de Dallagnol foi justa e o que esperar de Rauli, um político, aliás, já conhecido no cenário e grande entusiasta da reforma tributária? Bom dia, Adriana, bom dia, Marcelo, bom dia, nossa audiência. Essa é uma pergunta difícil, Adriana. Do ponto de vista jurídico, eu não tenho a capacidade de analisar se o procedimento de cassação do Deltan foi justo ou não. Agora, do ponto de vista político, como um cidadão comum, me parece claramente uma perseguição a alguém que foi um dos principais elementos da Operação Lava Jato. Uma situação muito parecida com essa aconteceu na Itália, em relação à Operação Mãos Limpas, que lá também
fez um belo trabalho de ataque à corrupção. Houve uma reação do sistema, as leis foram mudadas e a operação foi praticamente desmontada, né? Uma situação muito parecida com aqui. No caso da substituição do Dallagnol, também surpreende essa decisão, porque nas eleições sempre valeu como regra que ninguém poderia ser eleito se não tivesse alcançado ao menos 10% dos votos do coeficiente eleitoral, que não foi o caso do Luiz Carlos Rauli, apesar de ser um excelente parlamentar. Ele não alcançou esse mínimo. Então, muitos analistas esperavam que essa cadeira, que o Podemos só conseguiu uma cadeira, ela fosse participar do que se chama a divisão das sobras, né? Que é uma coisa que existe no sistema proporcional, e essa cadeira, por esse sistema de sobras, então ficaria com o PL. Também não foi isso que aconteceu, mais uma surpresa. Parece que a gente agora tem surpresas todos os dias.